Fique sempre na reforma. Vamos pensar um pouco sobre esse tema. Pensamos em reforma como algo temporário e momentâneo, mas queremos pensar nesses domingos sobre a reforma como algo que precisa estar sempre acontecendo. Que reforma é esta? Não da sua casa, mas a reforma que se deu particularmente no século XVI, quando então um grande despertar aconteceu no meio do cristianismo para as verdades históricas, apostólicas, e uma grande luta se deu por essas verdades. Quero ler alguns textos da palavra. O seu coração está disposto a ouvir a palavra? Faz bem ler a palavra, faz bem a alma. Queremos ler a palavra nesse instante. E eu vou ler alguns textos. Vou ler a palavra, ler alguns textos da palavra, textos sobre a palavra. Então, atente bem para esses textos. Receba a palavra do Senhor. Quero começar em Josué. Se você tem as escrituras, quiser acompanhar, acompanhe minha leitura. Josué, o 6º livro da Bíblia. Josué, começando com Gênesis, chegando ao 6º livro, no 1º capítulo. Josué é um personagem que viveu por volta lá do 1400 a.C., sucedeu Moisés na liderança do povo de Israel. A morte de Moisés, ele é quem assume a liderança e leva o povo a entrar na terra prometida. O povo de Israel havia sido liberto do Egito pela liderança de Moisés. Josué sucede, e ele é que leva o povo a entrar na terra. Então, no capítulo 1 de Josué, temos a grande comissão, Deus comissionando ele para ser este novo líder. E Deus o exorta e o orienta. Eu quero ler apenas 2 versos, versos 7 e 8, no capítulo 1. Ouça esta leitura, o que Deus diz a Josué. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aqui está, já no contexto do Velho Testamento, muito antes de Cristo, aparecendo já o conceito da palavra de Deus como algo técnico, específico, uma revelação de Deus para a qual então deveriam atentar. Quero ler o Salmo 119. O livro de Salmos contém salmos de diversas épocas, mas todos séculos antes de Cristo também, mas já num tempo bem mais próximo do tempo de Cristo do que o tempo de Josué. Talvez 6 séculos, 7 séculos antes de Cristo. Quero ler o Salmo 119, o maior dos salmos, longo salmo, mas ele todo é sobre a palavra. É sobre a palavra. A palavra aparece neste salmo através de diversos termos que se referem à mesma coisa, se referem à palavra. Por exemplo, nesses versos que eu vou ler, vai aparecer o termo lei, o termo estatutos, o termo preceitos, o termo decretos, todos se referindo à palavra de Deus. No verso 1 do Salmo 119 diz: como são felizes ou abençoados os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos
para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. E quero dar um pulo grande no Salmo, indo para o verso 105. Lerei até o verso 107. Verso 105, no mesmo Salmo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento, e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. 105 novamente. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Algo definido, exclusivo na vida do salmista. Vou pular para o Novo Testamento agora, séculos agora à frente deste salmo. Vou a Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 4, verso 4. Nesse capítulo nós temos a narrativa da chamada tentação de Jesus. Enquanto ele jejua e ora para iniciar seu ministério, ele é tentado de uma forma muito específica e ele responde a todas as tentações citando de memória a palavra. E no verso 4 temos a seguinte colocação, Mateus 4, 4. Jesus respondendo à tentação, respondendo ao diabo. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mais um evangelho, agora o evangelho de João, quarto livro, quarto evangelho, capítulo 17. Capítulo 17. Capítulo 17 é a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Nós caminhamos aqui por muitos e muitos domingos através do livro de João. Olhamos esse capítulo num dado domingo com muito cuidado. Aliás, em mais de um domingo. E nesta oração, quando Jesus, então, já chegando ao momento da sua prisão e crucificação, Jesus faz essa oração pelos seus discípulos, pela sua igreja, por mim e você. Porque nesta oração ele diz que ele ora não somente por aqueles que ali estavam, mas por aqueles que haveriam de crer. Então, no futuro, isto é, eu e você estávamos incluídos nesta oração. Mas entre muito que Jesus diz nessa oração, a mais longa oração de Jesus que temos na palavra, no verso 17, no capítulo 17 de João, ele diz assim ao Pai, intercedendo por mim e você: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vou pular agora mais para o fim do Novo Testamento, o livro de Tiago. O livro de Tiago, quero ler no capítulo 1, verso 22. Tiago 1, 22. O livro de Tiago é um livro muito prático, não é verdade? É um livro preocupado em que a fé nossa em Cristo Jesus seja traduzida num dado comportamento, numa forma de viver correta. Que a fé não seja apenas algo abstrato, teórico, mas que uma vez recebida ela nos impacte, nos mude na forma de nos comportarmos. Capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Sejam praticantes da palavra. Agora eu quero voltar um pouco para trás, no Novo Testamento, o livro de Atos, depois dos livros dos quatro evangelhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 2. O livro de Atos é o livro da história da igreja pós-ascensão de Jesus. Aliás, ainda o livro pega a parte em que Jesus ainda está entre os seus discípulos, fala da ascensão dele, e aí conta o que se deu com os discípulos de Cristo sem a presença física de Jesus.
debaixo da liderança do Espírito Santo agora, conforme Jesus havia prometido. Como é que a igreja se comportou, como é que ela viveu. O verso 42 é um verso chave para entendermos o que é igreja. Entendemos o que é igreja e o que é vida cristã. Atos 2, 42, a narrativa diz sobre a igreja naqueles dias, a igreja primitiva, a igreja do começo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, no que a igreja se concentrava, para o que ela olhava, no que ela se firmava, no ensino dos apóstolos. E aqui fica muito claro que se trata dessa expressão ensino dos apóstolos, se trata de uma verdade definida, exclusiva. Era isto que os guiava, orientava, os pautava. Então, a palavra de Deus. E aí, orientado por essa doutrina, que eles iam a certas práticas da comunhão, do partir do pão, das orações, do cultuar. A comunhão, saber o que é igreja, corpo, e aí, como igreja, cultuar e a oração. E depois diz mais sobre a prática deles nos outros versos. Mas tudo orientado pelo ensino dos apóstolos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disse o Senhor Jesus Cristo. 3 de setembro de 1989, aconteceu o fatídico voo 254. Saiu de São Paulo, fez algumas escalas, inclusive em Brasília, e o destino final era Belém. A última escala antes de Belém, Marabá. Abasteceu-se o avião, partiu para Belém. O piloto cometeu um erro aparentemente pequenino no seu ajuste, no seu GPS. Um erro pequenino, mas um erro de grandes implicações. Ao invés de colocar 27 graus ao norte, acrescentou um 270 a oeste. Precisava colocar 27 ao norte e ia chegar direto em Belém. Errou, pois 270 ao oeste, outra direção. Você se lembra deste voo? O que aconteceu? Achou que tinha chegado em Belém, Belém não chegava nunca naquela região. A selva ficou voando, voando. Tentou contatos, as coisas não foram bem, até que não tinha mais combustível no avião. E já à noite, precisou fazer um pouso à cega no meio das selvas. Pessoas pereceram, muitos feridos. O que aconteceu? Aconteceu que este piloto estava com a referência errada. É trágico quando se segue a referência errada. Ter a referência correta é fundamental. Isto para um avião, sim, mas deixe-me dizer que até muito antes do que um avião, isto é fundamental para a sua vida. A sua vida precisa estar na referência adequada. Terrível é um desastre de um avião. Mas deixe-me dizer que, finalmente, o que vai acontecer com a sua vida é algo muito mais terrível se você não tiver a referência adequada. Se você estiver com a referência confusa, se você não tiver a referência que é adequada para orientar a sua vida, você acabará num grande desastre, e um desastre eterno. Sofrerá consequências aqui, mas também um grande desastre eterno. É preciso, então, ter a referência adequada, estar firmado na referência
adequada. É uma necessidade para a nossa sobrevivência espiritual. Ou então ficaremos andando em círculo com as nossas vidas e caminhando para o pior e a destruição. Você tem uma referência adequada para a sua vida? A sua referência, aquilo que você está ouvindo, seguindo, é adequado para conduzir a sua vida? Hoje, amanhã, o ano que vem e daqui a 10 anos, dando sempre um rumo, um destino construtivo, e então assim para toda a eternidade, ou não? Qual é a sua referência nesta noite? O que é que você está ouvindo? Não, hoje eu sigo essa, depois eu mudo aqui meu GPS para lá, e você vai para cá, e vai para lá, vai para cá, e vai para lá, um zigue-zague. Qual é a sua referência? Eu sempre me lembro da história do garoto dos tempos antigos, do arado manual, quando eu penso nisto. Fazenda dos tempos antigos, nada de arado, de trator. Era aquele arado de uma lâmina puxado por um cavalo. O garoto chegou à idade de começar a ajudar o pai. E o pai o mandou para arar a terra, diz a história. E o garoto, então, foi arar, sempre viu o pai arar, lembrava-se de como o pai arava aquelas riscas, revolvendo a terra, paralelas, alinhadas de uma forma tão bonita. Foi arar e voltou chorando, diz a história. Porque ficou uma miséria o trabalho dele. E o pai olhou pela janela, filho chorando, e viu aquelas linhas todas tortas. E o pai disse para ele, deu instrução: não, meu filho, há uma técnica para se fazer a coisa direita, as linhas retas. Mesmo porque é necessário, porque vamos plantar, as plantas precisam ficar distribuídas conforme essas linhas. Você precisa olhar uma referência no horizonte, fitar os seus olhos e fixar naquela referência, aí você seguir firme e fazer o cavalo andar naquela direção, e você vai fazer uma linha reta. E o garoto foi, e daqui um pouco o garoto volta chorando de novo. O que aconteceu? Olha as linhas todas tortas, mas você não pegou uma referência no horizonte e não seguiu, rapaz, como eu mandei? Peguei. O que é que você tomou como referência adequada? Aquela vaca no pasto lá longe. E a vaca andava e ele ia atrás com o arado. E eu olho tantas vidas hoje, mais ou menos assim. Aliás, eu diria que a maior parte das pessoas estão assim. E você olha a história da vida deles, é um desastre. E o pior, está caminhando para um desastre maior ainda na eternidade. Por quê? Não tem a referência adequada. E aí o pai precisou ensinar a ele o que era uma referência adequada para arar. O que é uma referência adequada? O que é uma referência adequada para a sua vida? O seu ser espiritual, criado por Deus, que vive não só hoje, vive amanhã, depois, e você está escrevendo uma história e vive para a eternidade. Qual é? Qual é? É preciso entender que houve uma luta pela referência adequada que foi tremenda. Essa questão da reforma, chamada reforma protestante, foi um embate com o que era o cristianismo dominante da Europa naqueles dias do catolicismo romano. Às vezes você pode escutar que o movimento da reforma, o surgimento dos protestantes evangélicos, foi então uma forma de romper com a igreja histórica. Deixa-me dizer que muito antes desta reforma, outros grupos já haviam rompido com a igreja de Roma. Você tem no mundo hoje a chamada Igreja Ortodoxa, que rompeu em 1054 por não aceitar o Papa como autoridade, a referência final. Então, não é verdade que sempre se entendeu que a Igreja Católica Romana e o Papa e os seus concílios fossem a autoridade final, a referência. Estamos falando da Europa. Ali sim, a Igreja Católica Romana dominava. E aí é que surge esse movimento. Mas quando pensamos em reforma, e falamos desse momento histórico, é algo muito amplo. Em outubro agora, passado, se celebrou, em 31 de outubro, os 500 anos da reforma. Por que se considera que 31 de outubro de 517 foi um marco para a reforma chamada protestante ou evangélica? Foi aquele dia quando Martinho Lutero, lá na cidade de Wittenberg, onde ele atuava como professor de teologia, professor de Bíblia,
não concordou com a prática da venda do perdão, e então ele colocou aquelas teses para debate na porta da igreja, como era costume de se fazer. Isso se tornou um marco, mas a reforma foi algo muito maior do que Martinho Lutero. Podemos citar outros momentos, mas podemos lembrar, em 1174, Pedro Valdo, em Lyon, volta às Escrituras, queria que o povo tivesse acesso à palavra de Deus, às Escrituras, à Bíblia, pudesse ler e conhecer algo que não se dava naqueles dias, naquela época. O povo não tinha acesso, mesmo porque a maior parte do povo nem sabia ler. Não havia preocupação de que o povo lesse a Bíblia. Aliás, essa questão de todos aprender a ler, e isso que se tornou uma causa universal, surge com a reforma. Justamente porque os reformadores queriam que o povo tivesse condição de ler a palavra de Deus. Martinho Lutero, por exemplo, lutou muito por isso, e os outros também. E aí então começou a se ensinar todo mundo e as crianças a ler, para que pudessem ler a palavra. E aí que vai surgir então esse ensino público que temos no mundo atual, infelizmente muito longe da reforma. Enfim, Martinho Lutero lá na Alemanha, sim, 1517, sim, mas já Pedro Valdo, século XII, 1174, em Lyon. Depois vai para Pencelli, na Itália, e cresce o movimento, e surge a Igreja dos Valdenses, que está no mundo todo, até no Brasil, alguma representação pequenina, mas tem. É uma igreja oficial na Itália, vem daquela época. Então, muito antes de Lutero, e em 1374, acontece lá na Inglaterra, o posicionamento de um professor e reitor em faculdade em Oxford, John Wycliffe, que também pede a volta às Escrituras e começa a pregar sobre isto. E em 1374, ele é censurado pela pregação dele. Mas a luta então vem de longe. Os escritos de John Wycliffe, ou João Wycliffe, vai chegar mais tarde à cidade de Praga, hoje a nossa chamada República Tcheca, e um tal de João Hus, reitor da universidade lá, também vai propagar as ideias de Wycliffe, crendo na volta nas Escrituras. Ele é ameaçado de morte, mas é protegido ali pela cidade. A Igreja Católica realiza um concílio, o Concílio de Constança. Em 1415 estava acontecendo o concílio. Pede para que João Hus venha ali explicar as suas ideias. Mas ele sabia que se ele fosse, ele seria morto, seria condenado à morte. Mas então, como ele não viria dessa forma, é dado a ele um salvo-conduto oficial. A Igreja Católica Romana dá a ele um salvo-conduto. Pode vir, que está garantido a sua vinda, o seu retorno à Praga. E ele vai, mas chega lá, caçam o salvo-conduto. Quebram a promessa. E ele é levado à morte pela pregação da palavra. Aí estava aquela situação toda, esse conflito, um conflito histórico. A Igreja Católica afirmando a palavra, mas colocando no mesmo nível a sua chamada tradição, e então aquilo que a Igreja tem estabelecido por si mesma, e isso inclusive com implicações para a questão de como é que o ser humano se acerta com Deus, a chamada justificação, criando inclusive a ideia do purgatório, mas nada disso se encontrando na palavra, uma vida cristã baseada então no esforço humano e não na graça de Deus, e esses homens se levantam, querem a autoridade da palavra, querem o evangelho puro. João Hus perdeu a vida. E aí Martinho Lutero, em 1517, começa também a se posicionar nessa direção. Mas há, na chamada Suíça atual, também movimentos de reforma acontecendo. Nós temos Zwinglio, em 1523, em Zurique. Neste ano, Zurique oficializou a pregação de Zwinglio como a pregação que seria adotada ali naquele principado.
pregação da palavra de Deus. Foi a reforma em Zurique. E ainda na atual Suíça, que nós chamamos de Suíça hoje, Calvino atuou em Genebra, passou por lá em 1536, depois teve problemas e expulsaram ele, mas o chamaram de volta e ele volta em 1541 e faz uma grande reforma, e Genebra é o que é hoje, por causa da reforma de Calvino. Aliás, o grande monumento lá em Genebra, há um grande monumento à reforma. Na Inglaterra também a reforma acontece. Já citei de Wycliffe, no século, 14º século, mas acontece no século XVI a questão do problema político pessoal de Henrique VIII, rei da Inglaterra. Queria se divorciar e o Papa não dava o divórcio para ele. E ele rompe com a Igreja de Roma, pensando na sua questão política e pessoal. A igreja inglesa nasce, chamada Igreja Anglicana, mas ela mantém basicamente as doutrinas que eram da Igreja Católica Romana. E então surgem movimentos pedindo uma reforma da igreja à luz das Escrituras. Mesmo porque a influência de Wycliffe, da pregação dele, estava presente na Inglaterra. Muitos embates acontecem. E o que era uma reforma mais política, pessoal de Henrique VIII, no decorrer ali das sucessões de reis e rainhas, acaba se firmando como uma reforma religiosa e uma volta às Escrituras. Mas dentro da igreja anglicana surge o movimento dos puritanos, que queriam uma reforma mais profunda da igreja à luz das Escrituras. E surge aí os separatistas, que querem a separação da igreja do governo inglês. Enfim, o movimento da reforma na Inglaterra, surgindo então esses outros movimentos. E em todo esse tempo, acontece no século XVI, um movimento disperso, mas que tinha alguns pontos em comum, chamados de anabatistas, a palavra que quer dizer batiza novamente, porque eles começaram a entender, foram grupos, especialmente na Alemanha, na Suíça, que começaram a entender que o batismo era algo para aquele que pudesse professar a fé, então não podia ser um batismo de infantes, de bebês, à luz das Escrituras Sagradas. Então os anabatistas surgem aí, aliás, nós batistas temos uma vertente ligada a eles, a esse movimento, mas também aos separatistas ingleses. Aí daí vai surgir o movimento batista do qual nós fazemos parte. Enfim, a reforma então foi ampla, aconteceu em muitos tempos, diversos lugares, mas toda a reforma tinha um ponto em comum, que era a volta às Escrituras. De um lado, a Igreja Católica Romana dizendo as Escrituras, mais a nossa tradição. Do outro lado, os reformadores dizendo, não, a prioridade é das Escrituras, as Escrituras são primordiais, a palavra de Deus é a autoridade suprema, tudo mais está debaixo dela. Se há tradição, a tradição há de ser julgada pela palavra. E a palavra de Deus, as Escrituras, é que vão dizer se o que está na tradição é certo ou se é errado. E a tradição tem que ser corrigida ou aprovada, se for o caso, à luz das Escrituras. Este é o pensamento dos reformadores. E aí, o movimento da reforma, que foi um movimento então amplo, diverso, os reformadores não foram perfeitos, não avançaram tudo que tinha avançado no seu tempo, inclusive eram frutos do seu próprio tempo, um tempo complicado, um tempo onde se misturava poder político com o cristianismo, um tempo quando, por causa da fé e qualquer outra coisa, você podia ser levado à pena de morte, e os reformadores não se desembaraçaram de tudo isso totalmente de uma hora para outra, é um processo, cometeram muitos erros, mas algo que os unia e que deu então o nascimento a um entendimento do lugar e da importância das Escrituras. Aliás, a reforma foi depois definida por alguns slogans, e são conhecidos como solas, porque foram colocados esses slogans no latim, e a palavra solas quer dizer no latim somente, apenas. E então surgiram os slogans sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus e soli Deo glória. Nós todos aqui
podemos perceber o que essas frases querem dizer. Não falamos latim, mas começando com sola Escritura, isto é, somente as Escrituras. Uma autoridade primordial única, somente as Escrituras, não duas, não três. Somente uma, somente as Escrituras, sola Escritura. E por isso, à luz das Escrituras, dessa autoridade única, vem a outra, sola fide, isto é, somente a fé. E depois a segunda, sola gratia, somente a graça de Deus em Cristo. Não os méritos humanos, não as obras humanas. Apenas o crer e o crer na graça de Deus, somente a fé, somente a graça. E por isso, então, solos Cristos, isto é, apenas Cristo, e mais ninguém. E por último, então, sendo assim, só lhe deu glória, somente a Deus glória. É uma salvação, é uma justificação, é um encontro de Deus totalmente nos méritos de Deus. Ele é grande em graça, em Cristo, nos revela pela fé como podemos ser perdoados na graça da cruz em Cristo Jesus. É o que as Escrituras nos ensinam, a autoridade maior. Então, com esses slogans se resumiu todo esse esforço, essas lutas do passado. É preciso se firmar na referência adequada. Para você estar claro, qual é a referência adequada para você? Veja essa luta histórica. Você já considerou? Você entende a importância disto? Ou não? E se não, qual é a referência para você? Ela é adequada para conduzir a sua vida. A quem você está ouvindo? Você marcha debaixo de que tambor? De que som de tambor? Os seus dias, suas escolhas. Firme-se na referência adequada. Afirme então que a palavra é a referência da sua vida. E você tome ela como referência exclusiva. Não apenas mais uma, mas a exclusiva. Essa foi a luta dos reformadores em redescobrir o Evangelho, a verdade ensinada pelos apóstolos. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Os reformadores não inventaram, não criaram, redescobriram algo que tinha sido perdido. Foram a fonte, as Escrituras. Aliás, duas grandes ajudas para a reforma foram, primeiro, Gutenberg inventar a imprensa. Uma revolução na época semelhante à internet dos nossos dias. Mudou tudo. Com acesso a esta impressão mais rápida, os escritos dos reformadores se espalharam. E aí, inclusive, as Bíblias. Algo que então tinha que ser feito, copiado um a um à mão. Agora impresso. Com a imprensa Gutenberg, por volta de 1450, quando surge então a reforma, o apogeu dela, a imprensa já estava em atividade, foi fundamental para se espalhar as ideias. Mas aconteceu algo mais. Houve um homem chamado Erasmo de Roterdã, um humanista, um erudito, e ele fez um trabalho de preparar o texto do Novo Testamento todo de uma forma confiável do grego original. E então, agora, os reformadores puderam traduzir para a língua do povo, algo que não tinha o povo, do original, do grego, direto para a língua do povo. Antes de Erasmus, o que tomava conta, o que era usado como Bíblia, chamava-se Vulgata Latina, especialmente a versão de Paris, preparada lá no IV século por Jerônimo. Mas Jerônimo cometeu alguns erros naquela versão para o latim. Por exemplo, quando aparecia a palavra arrepender-se, ele traduziu por penitenciar-se. E aí, então, criou-se a doutrina da penitência e não do quebrantamento íntimo no coração. Coisas desse tipo. A palavra sacerdote, ele usou algo que é estranho ao Novo Testamento como casta dentro da igreja. No Novo Testamento, sacerdotes são todos os crentes. Enfim, quando Wycliffe
que foi censurado em 1374, prepara a sua tradução para a Bíblia no inglês, ele usou do latim, então ainda foi um trabalho bem imperfeito. Mas agora, no tempo de Lutero, por exemplo, tem o texto de Erasmus, e traduz diretamente do grego, e começam a perceber ali, por exemplo, não há penitenciar, mas há arrepender-se. Não é uma questão de penitências, mas do coração quebrantado e arrependido. Então, a chegada desse Novo Testamento foi fundamental. Aliás, Lutero cria a Bíblia inglesa, ou traduz para o alemão, traduz para o alemão a partir do Novo Testamento grego, quando inclusive ele ficou escondido quase um ano no castelo para não ser morto. E ali no quarto, onde ficava isolado a maior parte do tempo, foi traduzindo. Quando ele sai de lá, ele tem o Novo Testamento pronto. Depois, com auxílio de outros, traduz o Velho Testamento. Enfim, a Bíblia do alemão. Quando falamos de Martinho Lutero na Alemanha, na verdade, na época dele, não existia Alemanha. Eram principados. Com a Bíblia de Lutero, agora surge uma língua unificada. A Bíblia de Lutero é a mãe da língua alemã. E, portanto, Lutero e a sua Bíblia é que acaba formando a nação alemã. E a língua inglesa vai realmente existir como língua por uma experiência semelhante na Inglaterra, quando o rei Tiago, no século XVII, ordena também que seja feito a mesma coisa que Lutero fez, agora no inglês. E a Bíblia, a versão do rei Tiago, é a mãe da língua inglesa, a língua unificada no seu vocabulário, em sua gramática. Enfim, nós temos aí então esse trabalho todo para olhar essas escrituras, porque entenderam que ela era a referência exclusiva. E você precisa chegar na sua vida a esse ponto de afirmar a palavra de Deus como a referência exclusiva da sua vida. Nós lemos diversos textos bíblicos e poderíamos passar aqui tempos lendo outros e podendo olhar com mais calma, mas eu creio que é suficiente o que nós vimos nesta noite, que dentro da própria palavra há uma doutrina de que existe uma palavra inspirada, revelada, definida, para a qual temos que atentar, e que é a autoridade exclusiva sobre a fé e a verdade das nossas vidas. E é suficiente. Não estamos dizendo com isso que não há nenhum outro material cristão que sirva, que tudo mais tem que ser jogado fora e ficar só com a Bíblia. Nós temos, por exemplo, livros e livros escritos por homens de Deus, autores evangélicos, cristãos. Nós lemos esses livros e devemos lê-los. São livros recomendáveis, mas eles não são a autoridade final, suprema. Esses livros todos são julgados pela palavra de Deus, autoridade suprema. Quando nós lemos um livro, por melhor que seja o autor, ficamos atentos. Será que aqui e ali ele fugiu da palavra? E nós vamos receber aquilo que percebemos estar de acordo com a palavra, veremos rejeitar aquilo que não está de acordo com a palavra, por melhor que seja o autor. A igreja se reuniu através dos séculos, muitas vezes, para decidir questões de polêmica que surgiram dentro da igreja. Os concílios, os chamados concílios. Por exemplo, o concílio de Nicéia, que definiu a natureza de Jesus Cristo, homem e Deus ao mesmo tempo. Quando começou a entrar a igreja, um movimento que dizia que ele não era Deus. A igreja se reúne e então ali do concílio sai um documento que reflete a verdade das Escrituras de que Jesus Cristo é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Vamos jogar fora o que o concílio colocou ali? Não. Mas nós vamos julgar o que o concílio colocou à luz da palavra. Se o esforço do concílio reflete a palavra, nós abraçamos a palavra do concílio. Então, quando se diz só a Escritura ou somente a Escritura, não está se dizendo que tudo mais precisa ser jogado fora. Está se dizendo que ela é a referência adequada, suficiente, exclusiva. E tudo mais está abaixo dela, está abaixo da autoridade dela. Inclusive eu, você, essa igreja, os nossos livros, tudo mais. Não duas autoridades iguais.
mas uma só e a outra, então, abaixo. É preciso que você chegue a esse ponto na sua vida de ter as Escrituras como uma referência exclusiva. Portanto, verifique lá no seu coração. A palavra é a referência da sua vida ou não? É ou não é? E quando eu coloco esse desafio para você, eu o convido a verificar o seu coração. Não é apenas palavreado, não é apenas teoria. A questão é, lá dentro, é realmente a sua referência, a referência da sua vida. Verifique que a palavra seja a referência da sua vida. Nós temos um movimento evangélico espalhado por aí nos nossos dias. Eles citam a palavra, ou usam a palavra. Mas é um movimento evangélico deturpado. A maior parte dele, eu creio, está precisando passar pela reforma. Precisam entender de novo o que é somente as Escrituras. Nós temos, de um lado, pregadores que se dão a liberdade de, inclusive, corrigir a palavra. E dizer até que parte delas não pode estar ali, em campos evangélicos mais tradicionais. E depois temos aí esta ala neocarismática da mídia, usando a palavra como uma forma de se manipular a vida para benefício próprio. Citam aqui e ali versos isolados, ideias, são repetitivos até nos textos que usam, não fazem uma interpretação dela à luz de Cristo, vão buscar no Velho Testamento coisa que não se aplica a nós, precisa ser interpretado à luz do Novo Testamento, tomam ao pé da letra o Velho Testamento, criam ali então certas liturgias, fórmulas mágicas para conseguir resultados. Então não tem nada a ver com o que a palavra no seu todo diz, é apenas um uso da palavra para aquilo que dá resultado em mídia. Nossos dias são dias complicados para se ouvir a tal da pregação. Especialmente nós que temos acesso à mídia, esse fenômeno dos nossos tempos. Não é fácil. Há muita habilidade, engodo, em nome da palavra. Aliás, eu li aqui o texto de Mateus, quando Jesus é tentado, e ele responde com a palavra. Mas se você ler lá em Mateus capítulo 4, as 3 tentações de Jesus, nas 3 o diabo usa a palavra. E Jesus contra-ataca com a palavra. Aliás, nós sabemos que o diabo conhece a palavra melhor do que os crentes da Igreja Batista. E sabe usar a palavra. E o melhor ataque é confundir, não é bater de frente. E ele fez isso muito bem. E hoje aquilo que se chama de evangélico é uma confusão. E em grande parte deturpado. É preciso então verificar que a palavra é referência, e ela não é de grande parte desse movimento. É preciso se levantar de novo uma reforma que possa sacudir. Quem sabe é possível resgatar tudo que está aí. Quem sabe? Mas sabe, nosso problema hoje não é o problema dos reformadores. O tempo deles era um tempo de mistura do governo religioso e o governo civil, político. Você nascia já católico romano e cidadão da terra. E o batismo era a forma de selar tudo isto. A luta dos reformadores que citamos aqui foi difícil por causa deste tempo fechado. A Igreja Católica reagiu ao momento da reforma com o chamado Concílio de Trento. Se reuniu por alguns anos esse concílio para contrapor a reforma. Uma das críticas da reforma era a grande imoralidade que dominava a igreja. Papas com comportamentos os piores possíveis. A igreja, nesse concílio, corrigiu essas questões. Mas em questão de doutrina, ela firmou o pé. Não cedeu aos reformadores. Veja o nome, reforma. A ideia deles não era criar a igreja, ou separar-se da igreja. Era reformar a igreja à luz da palavra.
mas o concílio fechou a porta. E a igreja católica romana se mantém firme na posição dela. Duas autoridades, a Bíblia e a tradição da igreja. E à luz disso, uma proposta, um ensino da justificação do acerto com Deus, que passa pelo esforço humano, e o que não se completar nesse mundo, o purgatório vai dar conta. Não há justificação da graça plena, eficiente, como nós entendemos na palavra. Enfim, aí está a Igreja Católica com a sua posição, firmada na história. Mas o nosso problema hoje não é com a Igreja Católica Romana. Aliás, já tem algumas questões. Hoje a gente acaba se unindo em questões éticas de luta daquilo que está acontecendo na imoralidade. E quando nós pensamos na Igreja Católica, inclusive, fala-se aí quase 70% de católicos do Brasil, mas eu e você sabemos que isso é só conversa para o IBGE dormir. Quantos católicos de verdade você conhece? É um movimento que aí está, temos algumas dificuldades com ele, mas nós não temos uma luta particular com a Igreja Católica Romana. Nós não somos oprimidos por um governo que é, então, algo que está debaixo da Igreja Católica Romana e que nós temos que lutar contra isto. Onde está o seu problema, o seu desafio hoje? Em algo que se chama secularismo. É um problema seu, é um problema dos católicos romanos também. A nossa opressão hoje se chama secularismo. Uma palavra simples. Secularismo prega para você o quê? O que conta é o aqui e o agora. Por isso, procure conquistar tudo o que puder, desfrutar de tudo que puder, aqui e agora, porque o que existe é isso. Não pensa em eternidade, em lado espiritual, nada disso. E dentro disso aí, aliado com isso, vem o chamado humanismo. O que é humanismo? Humanismo às vezes é usado para se referir à filantropia, não é nesse sentido. Humanismo no sentido de que o ser humano entende que ele é a referência da verdade. O ser humano dá direção para a sua própria vida. O humanismo aconteceu primeiro lá no Jardim do Éden, quando então a tentação veio e disse para Eva, e Adão seguiu na mesma direção: vocês serão como Deus, vocês vão dar direção à vida de vocês. Um pensador na antiguidade grega, o sofista Protágoras, disse: o homem é a medida de todas as coisas, o ser humano é a medida de todas as coisas, é a sua própria referência. Aqui agora, secularismo materialista, vivemos para as coisas. A razão, o propósito maior da vida são as coisas. E o tempo que temos é só esse, então tente buscar o máximo. Quanto à verdade da vida, está no próprio ser humano. O ser humano vai se redimir, redime a si mesmo, não precisa de Deus nem de ninguém. Ele define o seu próprio modo de viver e ele propõe o seu próprio destino. É isto que nos cerca e nos oprime nesses dias. É isso que bate a porta do seu coração, a porta da sua casa. Quem é a referência, então, para nós? Quem é a fonte? Quem é a autoridade? Os acadêmicos e a mídia. É contra essa igreja que nós lutamos. É contra essa igreja que as Escrituras se opõem. E é esta igreja que se opõe às Escrituras. Quem é o grande pregador do secularismo materialista, humanista? Quem é o grande pregador? A televisão. Quem pastoreia a alma do brasileiro? Não é a igreja evangélica, nem a igreja católica. É a Rede Globo. A alma brasileira é alimentada pela Rede Globo. Eu digo Rede Globo, focando numa, a principal, mas nisso aí querem englobar as outras, porque as outras estão correndo atrás para ser igual. Todas invejosas da Rede Globo. Querem ter o mesmo sucesso, o mesmo dinheiro, o mesmo poder.
E depois outras mídias, da internet e outras mais. São os púlpitos. As pessoas estão ouvindo pregação toda hora. Do secularismo, do materialismo, do humanismo. Desde o comercial aos dramas e inclusive aos programas de auditório. Ali está sendo pregado. O cenário, os comentáriozinhos, tudo tem essas coisas embutidas ali. E aí, qual é a visão de universo? É uma criação e evolução. Materialismo não é uma criação de Deus. Não enxergam isto. Não aceitam isto. Qual é o propósito da vida? Satisfazer a mim mesmo. E aí surge este movimento evangélico deturpado que toma essas ideias e tenta dar uma bibliada neles. E você ouve essas pregações, as propostas todas voltadas para satisfazer as conveniências e preferências do ser humano e não levá-lo a se conformar à vontade de Deus. E o modo de viver? A ética. De onde vem? Esta sociedade nossa foi influenciada pelo cristianismo. O cristianismo deu valores belos. Não que ela foi cristã, mas foi influenciada, inclusive através da Igreja Católica Romana. Em outros países, foi o caso a influência protestante e evangélica. Então, agora tem esse secularismo humanista, materialista, que não quer nada das Escrituras, nada de Deus, não entende a sua necessidade da graça, mas quer preservar a dignidade humana em alguma forma. E aí vai criando esse absurdo que vocês estão vendo aí. Mas a questão é, para a sua vida, a sua ética, o jeito de comportar, é a palavra ou não é? Nunca os crentes foram tão parecidos com o mundo, e um mundo secularista como hoje. Às vezes experiências tristes do tipo, conversando com alguém que não é crente, fora da igreja, fala, por exemplo, do ambiente onde ele circula, diga, mas lá tem uma pessoa que eu conheço, fulano, assim, sim, eu conheço, mas ele não é da sua igreja não é? Aí eu já fico. O que eu digo? Já pesquei no ar, bem bomba. É triste. Me lembro dos tempos quando o crente era conhecido como uma referência. Meus tempos de infância. Perdemos. Temos hoje um cristianismo dentro das nossas igrejas que não conhece o que é sola escritura. Está tudo adaptadinho para esse mundão aí. Crentes que não estão ouvindo a palavra. Vem aqui e ouve um pouquinho, mas estão ouvindo a Rede Globo, a internet. Estão formatados pelo secularismo, aqui e agora, pelo humanismo. Parece que é, mas não é. Como precisamos da reforma. Precisamos ficar na reforma, porque a reforma faz o seu efeito. Se não continuarmos nela, daqui a um pouco nós perdemos, nos afastamos novamente. Aconteceu no passado, acontece no presente de outra forma. Mas a história se repete. Vivemos dias quando precisamos da reforma como nunca precisamos nas décadas passadas, séculos passados. Estamos longe das Escrituras, dentro daquilo que se chama Igreja de Cristo. Inclusive nós, nesta igreja, precisamos de uma sacudida das Escrituras. É a nossa luta. Não temos interesse em conhecer a palavra, estudar a palavra. A ordem para Josué foi qual? Medita neste livro dia e noite. Não foi medita na internet dia e noite. Não foi medita na Rede Globo dia e noite. Foi neste livro. Não me chame para o estudo bíblico. Eu não tenho vontade para essas coisas. Quantas horas de televisão você assiste? Sabe quem está pastoreando a sua alma realmente? Sabe quem está formando a sua ética realmente? A sua família? Onde está a nossa redenção? Somos seres caídos ou não somos? A palavra diz que somos.
Ou não somos? Somos apenas seres que precisam de uma ajeitada. Ou somos seres caídos realmente que precisamos de reforma de verdade, sim, redenção de culpa. Quem nos redime? A psicologia? Terapia? Os crentes acham que sim. Eles têm conflitos, não vão à palavra, vão ao terapeuta. Não vão confrontar-se com a palavra, porque a palavra vai pedir coisas que eles não querem, eles querem ir ouvir a conversa que agrada o coração. A palavra diz, muda. E ele não quer. A palavra diz, você tem caminhos maus. Ah, mas o meu pai, minha mãe, meu amigo, minha esposa, meu marido. Sim, mas o seu coração precisa de mudança. A sociologia vai ser a grande resposta, é a política e tudo mais, ideologias. E nos damos a isso como se fosse a redenção da nação e do nosso coração. E não a palavra, que nos alerta, inclusive, a olhar com cuidado essas coisas. Se o governo dos homens é algo que é aprovado por Deus, também precisamos vigiar e olhar com muito cuidado. É governo de homens. É a pedagogia que haverá de redimir nossos filhos. Ou será o Evangelho de Jesus Cristo, as Escrituras. E aí estão essas escolas dos nossos dias, que, vamos dizer, talvez ainda um grande mal necessário. Não sei até quando isso vai ser necessário. Porque a escola está virando uma coisa complicadíssima, e nada contra a escola em particular, é geral a coisa, porque de onde estão vindo as ideias, meio acadêmico, é um meio totalmente tomado pelo secularismo, humanismo, materialismo, não tem nada das escrituras lá e não pode sair coisa diferente. E aí vai passando e chega a todas as escolas. Ambiente problemático. Vai a pedagogia resgatar nossos filhos ou o Evangelho, as Escrituras? Qual é a sua preocupação com os seus filhos nessa direção? Nós estamos moldados pelo mundo e não pela palavra. É preciso que nós nos firmemos na referência adequada. Nas décadas que eu já vivi, eu já vi fábulas virem e irem embora. E já vi gente seguindo, e depois abandonando e abraçando outra. Pela graça de Deus eu louvo o Senhor, porque um dia Ele buscou a minha vida tem estado numa constância, uma coerência da qual eu não me arrependo, não preciso mudar nunca. Vivi época, por exemplo, quando muitos de carteirinha diziam que o marxismo era a resposta, e agora dizem que não é mais. Você está pregando a favor, então, da direita do capitalismo? Não, também não. Temos que olhar com cuidado isso aí também. Eu olho para a palavra, não para ideologias humanas. E por isso eu não tenho do que me arrepender enquanto eu estiver com a palavra. Meu modelo de família vem da palavra, não dos parentes, não dos acadêmicos, não da mídia, vem da palavra. E eu creio que é ela que pode redimir a família, o casamento, os filhos. Firme-se na palavra. Fique sempre na reforma, firmando-se na palavra, constantemente, porque o mundo está à volta, assediando, bombardeando, ele descuidou, você vai ser empurrado fora do trilho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E você é um alienado, não, eu estou ouvindo o que o mundo está dizendo, mas eu estou filtrando. A palavra é meu filtro. Não vem nada de bom lá? Não, algumas coisas. Desde que são coisas que se alinham com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Nunca se esqueça disso. Isso vai mudar a sua vida. Inclusive a sua atitude para com a igreja, para a busca do ensino da palavra, o ministrar da palavra. E você vai abandonar todo tipo de pregação. É como, por exemplo, você comer salgadinhos, Doritos, enche a barriga, mas sai sempre com fome, ou melhor, sai desnutrido. A pregação da palavra, o ensino da palavra, o estudo da palavra, é isso que vai encher a sua alma, seu coração. Sim, é pesado demais, para esse mundo superficial da mídia, essa mentalidade atual rasa, mas é a palavra, o estudo da palavra, entender a palavra, que vai dar realmente substância à sua vida, ao seu coração. Seja a pessoa da palavra, busque a palavra. Nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos orar, vamos à presença do Senhor. Coloque-se em pé, em oração.